Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Aos poucos, tomara, as coisas vão voltando ao normal, ao novo padrão de normal. A gente tem que continuar com as nossas medidas de precaução para proteger a nós e aos outros. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A temática continua sendo algo relacionado ao nosso cotidiano, algo que todos nós devemos saber ou devemos fazer, enfim, devemos trazer para a nossa rotina. Mais especificamente, na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre atividades de lazer. Pode ser que alguns de vocês estejam pensando, nem precisa falar sobre atividades de lazer, eu adoro o lazer. Quem não gosta do lazer? Mas nós temos que pensar em relação à importância de termos atividades de lazer, de fazer com que eles sejam parte da nossa rotina, torne-se um hábito. E para isso nós temos que pensar também em atividades de lazer que sejam saudáveis. Acompanhem comigo esse slide que está uma explicação sobre o que são essas atividades de lazer, como que nós podemos definir lazer. Ali nós temos escrito que lazer é um divertimento, é uma atividade agradável praticada num momento de descanso ou de entretenimento. Se a gente pensar em relação a isso, essa foto, se eu pensar assim, será que dormir, eu chegar em casa da escola, eu chegar em casa do trabalho, eu deitar na minha cama e eu dormir, será que isso é uma atividade de lazer? Sem dúvida alguma, dormir é necessário. Nenhum de nós sobrevive por muito tempo se não dormirmos, se não descansarmos o nosso corpo ou a nossa mente. Entretanto, lazer, a gente precisa pensar em outros aspectos, em relação a uma diversão, a um relaxamento, talvez uma desaceleração da rotina que nós temos, algo que nos faça, de certa forma, relaxar a mente, pensar em outras coisas, enfim, nós nos preparar para outras demandas que fazem parte da nossa rotina. E se a gente pensar, o lazer a gente será que faz quando nós temos tempo? Aqui nessa próxima tela a gente tem diversos aspectos relacionados que algumas pessoas podem pensar em relação ao lazer. Nós temos uma correria cotidiana que muitas vezes nós não achamos tempo para lazer. A gente tem muitas demandas, muitas obrigações. Nós temos uma competição, modo de falar em relação a todas as demandas que nós temos para o nosso dia a dia. A gente tem a tecnologia, muitas pessoas, a gente já conversou em uma aula, muitas pessoas passam tanto tempo com recursos tecnológicos, acessando redes sociais, às vezes está em contato próximo com outra pessoa e não tem o diálogo. Eu acho tão triste, já comentei em outra aula com vocês, eu acho tão triste você ver duas pessoas sentadas próximo a próximo e as duas nem se olham, as duas estão olhando para baixo, olhando para o seu celular, trocando mensagens, enfim, a gente precisa dessa atenção em relação ao outro, desse cuidado em relação ao outro. E muitas vezes eu acho que independentemente da idade, da faixa etária, das demandas do dia a dia, da profissão, da escola onde estuda, as 24 horas do dia às vezes parecem insuficientes, parecem poucas e muitas vezes não sobra tempo, ou a gente não se programa para fazer algumas atividades que são importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E muitas vezes, e o lazer? O lazer vai deixando de lado. Vou falar uma história pessoal para vocês. Eu, por exemplo, trabalho em mais de um lugar, vou me programando, tenho muitas demandas para o dia a dia. E às vezes eu cometo o equívoco de pensar, nossa, quarta-feira da semana que vem, às 6 da tarde, eu não tenho nenhuma demanda. Então, nesse horário, eu vou fazer tal atividade que vai me ajudar a relaxar, que vai me ajudar a espairecer. Só que será que não vão aparecer outras demandas na quarta-feira da semana que vem às 6 da tarde? Será que não é importante eu ter um momento para mim no dia a dia? Poucos poucos eu vou tentando fazer com que se transformem em hábito. Outra questão pessoal que eu trago para vocês. Não sei se vocês já fizeram ou conhecem alguém que pratique a meditação. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, me falaram, olha, meditação é importante para você diminuir um pouquinho a ansiedade, controlar os batimentos cardíacos, a sua mente. E eu comecei, pouco a pouco, a praticar meditação. E, atualmente, eu faço disso como uma parte importante do meu dia. Às vezes, por 5 minutos, 10 minutos, às vezes eu tenho mais tempo e mais necessidade, fico mais tempo, mas, enfim,
parte do meu cotidiano é a meditação. Isso é algo que eu gosto e que eu percebi que me ajuda. Então a gente tem que saber o que nós gostamos, o que nos auxilia a relaxar, a diminuir o nosso ritmo de vida, as nossas preocupações, a nos motivar para outras coisas que acontecem na nossa semana, no nosso dia a dia. Então, o lazer é muito importante. O lazer não é um momento de brincadeira que a gente faz todos os dias, sem pensar, de uma maneira automática. Não, o lazer tem um propósito. E, independentemente do país onde você mora, da idade que você tenha, ele tem que fazer parte do nosso cotidiano. Se a gente pensar, aqui nessa tela a gente está pensando, para muitos, como eu disse, quem sabe o lazer seja um desperdício. Mas ele tem tantos benefícios e a gente vai falar um pouquinho em relação à qualidade de vida, em relação ao que ele pode trazer de benefício para a nossa saúde. Então, por exemplo, em relação à qualidade de vida, olhem nessa tela. Se nós pensarmos em relação ao lazer, nós temos, quando temos alguma atividade de lazer, nós demonstramos que nós temos tempo para nós, um cuidado com nós. Nós temos mais estímulo em relação a demandas do nosso cotidiano e a nossa vida parece mais leve. Porque lazer, problemas todos temos. Alguns problemas maiores, outros menores, mas enfim, nós todos temos preocupações. Nós todos temos coisas que nos preocupam muitas vezes, que nos deixam, de certa forma, focados em coisas negativas. Mas nós precisamos desse momento de deixar a vida mais leve, de relaxar um pouquinho. E o lazer é muito importante para isso. Então, se a gente pensar em relação a coisas que façam a gente sair dessa rotina, nos ajudem a ver a vida de uma maneira mais positiva. Se a gente pensar, acompanhe comigo a leitura dessa tela. A rotina é importante, mas quando passamos muito tempo fazendo as mesmas coisas, podemos diminuir o interesse por elas. Mudar, fazer algo novo, explorar possibilidades e interesses diferentes é importante. Quem sabe a gente encare as coisas de uma maneira mais positiva. Imagine a gente vivendo como se fosse num piloto automático, todos os dias fazendo as mesmas coisas de uma maneira automática. E se algumas demandas, ou muitas das nossas demandas, não nos forem agradáveis? Você imaginou o quão infeliz vai ser a sua vida, o quão insatisfeito você vai ter? Então a gente precisa achar recursos, coisas que nos ajudem a um momento de prazer, a um momento de relaxamento, a um momento de divertimento. Se a gente pensar em relação ao lazer, ele pode nos trazer novas experiências, conhecer novas pessoas, trazer novos desafios, enfim, seja uma atividade física, seja... Atualmente a gente está com essa questão de não estar podendo interagir com outras pessoas por uma questão de prevenção da nossa saúde em relação a esse vírus. Mas, pensando numa época de uma normalidade aparente, será que a gente não consegue conviver com outras pessoas, aprender com outras pessoas? Essa interação é importante. Isso não quer dizer que você precise ser uma pessoa extrovertida, falar muito, não, mas a gente sempre aprende no contato um com os outros, independentemente da atividade que nós façamos. Eu acho que a gente aprende tanto nessa troca. Obviamente a gente aprende na escola, a gente aprende em casa, a gente aprende com os nossos irmãos, com nossa família, com os nossos amigos. E nesses momentos de interação, às vezes a gente aprende sobre nós mesmos. Numa comparação, não numa comparação quem é melhor, quem é pior, mas numa comparação com um outro de vida mesmo. Nossa, tal pessoa está lendo, sei lá, um exemplo, está lendo mangá e está gostando. Será que eu vou gostar? Daí eu empresto um mangá e, de repente, eu trago isso para a minha rotina. E o meu momento de lazer vai ser quando eu estiver lendo mangá. Só um exemplo. Se a gente pensar em relação, eu falei em relação ao bem-estar, em relação à saúde, esses momentos nos ajudam a prevenir, ou seja, a evitar doenças ou muitas vezes a controlar. Lembra que eu falei para vocês em relação a eu ser uma pessoa extremamente ansiosa e uma atividade de lazer como a meditação me auxilia a controlar essa ansiedade? Enfim, aqui a gente tem a estafa. Se a gente pensar, nossa, mas estafa é uma coisa para pessoas com mais de 50 anos, pessoas com mais de 60 anos, pessoas que estão passando por algum problema muito sério. E a gente é jovem, a gente é adolescente, será que a gente não tem estafa? Será que você nunca sentiu o esgotamento físico ou mental?
Será que você nunca percebeu que seu corpo precisava de um descanso? Será que você nunca pensou, nossa, não quero levantar daqui, me deixa quieto, me deixa sozinho? Enfim, isso pode ser estafa. Pode ser que a gente tenha alguma questão, muitas vezes, que a gente nem sabe que esteja nos incomodando pouco a pouco. E uma atividade de lazer pode, como está escrito ali, ajudar a prevenir ou a controlar a estafa. Outra questão que a atividade de lazer auxilia bastante também em relação ao estresse. Será que você já pensou quão estressado muitas pessoas estão, ou você mesmo está? Se a gente pensar, às vezes uma razão pequenina e a pessoa perde a paciência. Às vezes não aconteceu nada tão sério e a pessoa começa a chorar. Isso pode ser o estresse. Às vezes a pessoa não percebe que está no limite da sensibilidade, de uma fragilidade. A gente vai acumulando coisas e quando percebe, está assim sem conseguir controlar. E uma atividade de lazer nos auxilia em relação a isso. Acompanhe a leitura desse slide. Ao quebrar a rotina, ao permitir o descanso, é possível liberar hormônios do prazer e da felicidade, como a dopamina e a ocitocina. Há uma melhora, por meio da liberação desses hormônios, há uma melhora nos níveis de estresse no corpo de uma pessoa. Então, é importante, é uma questão hormonal, a gente ter esses momentos de relaxamento, de desaceleração, de, enfim, espairecer em relação à realidade, aos nossos hábitos cotidianos. Outra questão é transtornos psicológicos. Quantos de vocês já ouviram, convivem com alguém ou estão convivendo com ansiedade e depressão? Há muitos especialistas, muitos médicos, muitos estudiosos que falam que esses são os malefícios dessa geração. Ansiedade e depressão são duas coisas que, puxa vida, a pessoa consegue controlar. Nossa, a pessoa está fazendo drama, não é tão sério assim. Gente, são essas doenças que muitas vezes a gente não consegue identificar no primeiro momento, não consegue perceber, que às vezes são as mais perigosas ou as que a gente mais tem que ter atenção. Então, a gente tem que saber, muitas vezes, como eu disse para vocês, eu achei uma atividade que me ajuda a controlar a minha ansiedade. Depressão, às vezes, a pessoa tem que tomar medicamentos. Mas para chegar até essa questão de tomar medicamentos, será que ela tentou fazer outras coisas, ter outras atividades para auxiliá-la? Então, a gente tem que pensar em relação ao lazer, a importância do lazer. Então, são inúmeros fatores. Vou mostrar mais um deles para vocês. Problemas, como a própria imagem mostra ali, cardiovasculares, problemas no coração. Acompanhem a leitura. O estresse crônico sobrecarrega o sistema cardiovascular, especialmente o coração. Ter um momento para si torna possível reduzir os riscos de problemas cardiovasculares. Ou seja, a gente estava falando de estresse, a gente estava falando de ansiedade, a gente estava falando de depressão, e é óbvio que a soma de diversos fatores vão ter um custo, vai ter um custo para o nosso corpo. Seja em relação a um problema cardíaco, a um problema mental, enfim, a gente tem que tentar controlar. Muitas vezes não conseguimos, mas a gente tem que tentar achar um lazer para o nosso corpo, para a nossa mente. E o lazer é diferente para pessoas. Vou contar outra história pessoal para vocês. Eu tenho um irmão, ele é 3 anos mais velho que eu. Nós crescemos na mesma casa, tendo acesso aos mesmos objetos, convivendo diariamente durante toda a nossa infância, toda a nossa adolescência. Agora, obviamente, cada um mora numa casa diferente, mas, enfim, toda a nossa base foi junto. E assim, nós somos pessoas totalmente diferentes. Totalmente. Os nossos gostos são totalmente diferentes. O que para ele é uma atividade de lazer, provavelmente para mim seria considerado uma atividade estressante. E vice-versa. Vou dar um exemplo. Eu adoro ler. Meu irmão, se ele tivesse que passar 1 hora, 2 horas, 3 horas sentado lendo, ele provavelmente ficaria muito estressado. Então a gente não pode pensar, nossa, mas isso é tão bom, faça. É bom para quem? Os gostos das pessoas, as necessidades das pessoas são diferentes. Então, como está escrito nesse slide, é importante a gente buscar atividades que trabalhem o corpo e a mente,
pois é isso que vai gerar resultados melhores e mais saúde. E tem que ser coisas que sejam agradáveis para você. Não é que, por exemplo, que você tem, vamos pensar, 3 amigos da sua idade. Vocês são bem próximos um do outro. Quem sabe cada um de vocês tem uma atividade de lazer preferida diferente. Então, vocês são super amigos, convivem muito bem, não brigam, mas quem sabe toda essa questão seja bem diferente para vocês. Então, a gente tem que pensar em relação a isso. E tentar fazer, como eu disse logo no começo da fala, trazer essas atividades de lazer para a nossa rotina. Fazer com que elas se tornem um hábito. Que acompanhe o que está escrito ali, que a gente tem que reconhecer a importância de ter tempo para o lazer, para relaxar. A gente tem uma dificuldade, pensando muitas vezes numa falta de oportunidade, falta de tempo, falta de tantas outras coisas. É necessário agir de modo a conseguir desacelerar. Todos nós temos muitos afazeres, seja em relação à escola. Às vezes tem pessoas que auxiliam a família, tem que cuidar do irmão mais jovem, tem as demandas em casa, tem às vezes demandas fora de casa, enfim, afazeres todos nós temos. Mas a gente precisa ter um tempo para nós, para o nosso bem-estar. Nessa próxima tela, vocês estão vendo ali 4 imagens, bem diferentes uma das outras. A primeira a gente tem ali como se fosse uma chácara, uma fazenda. A gente tem cavalo, a gente tem outros animais. A segunda, a gente vê alguns prédios ali ao fundo, ou seja, provavelmente uma cidade grande. Depois a gente tem um pôr do sol e depois a gente tem um lugar com neve. O que eu quero dizer com isso? Que o lazer pode variar de acordo com o clima da cidade em que você está, do local onde você vive. Por exemplo, será que quem mora numa zona rural, sem internet muitas vezes. Atualmente a internet chega, acho que praticamente a todo o nosso país. Mas às vezes as pessoas não têm o hábito, comparado com uma pessoa de uma cidade grande. Quem está certo, quem está errado? Qual é o melhor? Não tem, varia conforme você, conforme a questão da sua idade, conforme a sua personalidade, conforme a sua cultura. Então a gente tem que pensar. As atividades variam conforme a individualidade de cada um. São inúmeros os fatores que fazem com que uma pessoa considere uma atividade agradável ou não. Eu vou mostrar para vocês algumas atividades ou algumas questões de lazer em 4 países diferentes. O primeiro deles vem lá do Japão, que se chama Hanami. O que é isso? É algo que não é tão comum. Pelo menos assim, aqui no nosso país, aqui na minha cidade, eu não conheço muitas pessoas que têm o hábito de se programar para contemplar a beleza das flores. Geralmente, sakura ou ume, que é a flor de cerejeira, ou a flor de ameixa, que são flores, são árvores com uma flor muito bonita. Então, no Japão, as pessoas muitas vezes consideram isso uma atividade prazerosa, de relaxamento, de lazer. Na época em que essas árvores estão floridas, as pessoas costumam ir fazer um piquenique, passear em locais onde tem muitas dessas árvores para admirar a beleza delas. É lógico que com o tempo, às vezes esses lugares estão cheios de gente, às vezes tem barraquinhas de comida, porque sabe que é um lugar que vai ter muitas pessoas. Mas enfim, tradicionalmente até os dias de hoje, esse hábito, essa atividade de admirar a beleza das flores é uma atividade de lazer no Japão. Eu tenho um videozinho bem breve, bem recente, gravado agora durante a pandemia, talvez por isso as ruas estejam vazias, para mostrar um pouquinho dessa questão das árvores de cerejeiras no Japão. Acompanhem comigo.
vocês? O que acharam? Se estivessem caminhando por ruas ou por um parque onde tivesse tantas flores assim, nessas árvores, aí no caso de sakura, de cerejeiras, de flores de cerejeira, vocês gostariam? Seria algo importante, relaxante, uma atividade de lazer para você? Ou seria uma coisa estressante, uma coisa sem propósito, uma perda de tempo? Como eu disse, isso é uma coisa muito individual. E eu falei que nós íamos falar sobre 4 países. O segundo país tem uma atividade, obviamente a pronúncia disso é uma palavra que eu não sei a pronúncia, uma vez que o dinamarquês é um idioma difícil, mas é algo que está pouco a pouco começando a fazer parte da rotina de outros países. Acompanhe a leitura sobre essa atividade de lazer que vem lá da Dinamarca. Pela foto ali, você consegue imaginar alguma coisa? Vamos lá. Sem tradução exata, Hygge representa uma qualidade de aconchego. É o sentir-se aquecido, confortável, seguro, entre outras questões. Que vem de fazer coisas simples, como acender velas, assar bolos, passar um tempo com um livro, um café, sozinhos ou com família e amigos. O que te deixa nesse sentimento de calma, de aconchego? Vou dar um exemplo pessoal para mim. Estar em casa, sozinha, com uma música que eu goste ao fundo, ou lendo um livro. Eu tenho 2 gatinhos, com os meus gatinhos próximos a mim. Para mim isso é uma coisa tão relaxante, tão gostosa. Quem sabe para outras pessoas isso, pensar em estar sozinha com 2 animaizinhos, lendo um livro, não cause uma coisa boa. Nossa, que horrível, como é que ela consegue? E para mim isso é uma coisa que me dá muita alegria, muita calma, muito prazer. Enfim, essa atividade que vem da Dinamarca é uma coisa de você se sentir acolhido. Muitas vezes no aconchego do seu lar. Pode ser com uma musiquinha de fundo, como está escrito ali, acender uma vela, deixar aquela vela queimando, às vezes uma vela perfumada. Às vezes estar quieto. Pode ser que você, por exemplo, vá para o fundo da sua casa e tenha um quintalzinho, tenha uma árvore em que apareçam passarinhos. Você sentar ali quietinho, sozinho, quem sabe lhe traga essa sensação de aconchego, de bem-estar. Então é quando você se sente assim. E isso está sendo, de certa forma, essa questão de desfrutar de um ambiente aconchegante, está transformando numa questão cultural, um hábito cultural em muitos outros lugares. Mas, obviamente, todo mundo gosta de alguma questão aconchegante, mas isso começou como realmente uma parte do dia da sociedade dinamarquesa, do país chamado Dinamarca, que é um país geralmente no inverno muito frio e as pessoas ficam em casa, então precisam desse momento. A próxima atividade vem lá da Índia. Índia é um dos países mais populosos do mundo. E as pessoas, muitas vezes, para relaxar, para se distrair, jogam um jogo chamado patise, que é o que vocês conseguem ver ali naquela imagem. Acompanhe a leitura comigo. Patise é um jogo de tabuleiro, é considerado o jogo nacional da Índia. Ele é um formato de uma cruz simétrica, onde as peças dos jogadores são colocadas e se deslocam. Então é muito comum, às vezes você está caminhando por uma rua da Índia, aquelas ruas agitadíssimas, barulhentas, com muitas pessoas, e você consegue ver no cantinho, às vezes, 2, 3 pessoas sentadas com esse tabuleiro aberto, jogando. Obviamente eu não sei como que funciona isso, mas eles estão lá movendo as suas peças nesse tabuleiro, se distraindo, tendo um momento de lazer para eles, às vezes no meio do centro, no meio de muito barulho. E agora tem a Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país que fica lá na Oceania, do lado da Austrália. Nova Zelândia é um país bem conhecido por toda uma questão de natureza, de paisagens bonitas, de desenvolvimento sustentável, de uma preocupação em relação à reciclagem de lixo, à poluição, enfim, é um país, em muitos aspectos, considerado muito correto em relação ao que eles fazem para a proteção da natureza. E um hábito muito comum, considerado uma atividade de lazer para muitos neozelandeses e talvez para muitos turistas que têm oportunidade de conhecer esse país, é
seguir trilhas. O que são trilhas? É uma atividade muito comum, como eu disse. As paisagens da Nova Zelândia são muito conhecidas pela sua exuberância, pela sua beleza. Tem lago, tem montanha, tem locais, às vezes, com uma temperatura parecida com a do Brasil no inverno, parecida com a do Brasil no verão. Às vezes o inverno pode ser ameno, como nós temos aqui, mas às vezes em regiões desse país pode chegar a ter um local com muitas pistas de esqui e uma temperatura muito negativa. Então, tem uma variedade muito grande de paisagens e belezas naturais. E seguir trilhas é uma atividade de lazer bem conhecida lá, independentemente de ser na Ilha Norte. O país é dividido em Ilha Norte ou Ilha Sul, independentemente de onde você está. E as trilhas são geralmente muito sinalizadas e muito seguras. Então, se uma mulher, por exemplo, quisesse fazer uma trilha sozinha, provavelmente não teria nenhum perigo, diferentemente de outros lugares. Enfim, as pessoas fazem em grupos, às vezes vão sozinhos. É lógico que tem níveis diferentes. Tem pessoas que vão seguir uma trilha praticamente plana durante 40 minutos, já podem ter um condicionamento físico que esteja no limite deles. E podem ter aquelas pessoas que vão ficar 12 horas seguindo uma trilha, parando às vezes para descansar um pouquinho, para comer um pouquinho, enfim, não importa, e vão se sentir super bem, porque tem um condicionamento melhor. Então não importa o nível, a duração, a extensão, se é subida, se é plano, enfim. É essa questão de você seguir uma trilha no meio de uma natureza, ou com uma paisagem bonita, ou com seus amigos, enfim, é uma atividade de lazer bem conhecida na Nova Zelândia. Você gostaria de fazer uma trilha? Eu trouxe um videozinho de um local na Nova Zelândia, de uma trilha bem conhecida. Acompanhem comigo. Gostaram do videozinho? Quem sabe para algumas pessoas pareça uma atividade extremamente agradável. Eu, por exemplo, adoraria estar fazendo uma trilha. Não em um nível muito difícil, se não conseguiria, não tenho o condicionamento físico para tal, mas adoraria fazer uma caminhada em um lugar a céu aberto, com a natureza.
é uma atividade que com certeza eu apreciaria muito. Eu aprecio muito quando tenho tempo para fazer, condições para fazer, sair um pouquinho do lugar onde eu moro, que é perto do centro, com bastante barulho, enfim, e sair para dar uma esparecida num lugar mais calmo junto à natureza. Isso para mim é muito agradável. Eu adoraria estar fazendo essa trilha que vocês viram no vídeo. Então, a gente está falando de uma maneira muito breve da importância da gente ter algum momento de lazer na nossa rotina, com que ele seja um hábito do nosso dia a dia. Então, a gente tem que tentar começar a transformar a nossa rotina aos poucos. Muito mais vale você passar um pequeno espaço de tempo, período de tempo durante o dia com algum momento de lazer, do que você ter um longo momento de lazer uma vez a cada 2 semanas, a 3 semanas. A gente tem que tentar fazer com que isso seja algo frequente. Como eu disse anteriormente, por questões de bem-estar, por questões de saúde, porque é importante. Na verdade, a gente mostra que a gente tem um cuidado conosco, que a gente mostra que tem uma preocupação, que a gente está cuidando de mim. Então, a gente tem que se amar, tem que se cuidar, tem que pensar no melhor para nós. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai para aquele momento da aula que a gente tenta falar, trazer algumas expressões, algumas questões relacionadas ao inglês. Então, vocês estão prontos para isso? A gente vai falar, obviamente, em coisas relacionadas a essa questão do lazer. Antes de começarmos, especificamente sobre algumas expressões relacionadas ao lazer, leisure time, a gente já fala um pouquinho, e algumas pessoas, quem sabe, tenho facilidade em fazer esse exercício, outras têm uma dificuldade maior. Mas são algumas expressões que eu acho que a maioria de vocês consegue responder. A gente tem na coluna do lado esquerdo alguns verbos: watch, listen to, read, surf, use. E do outro lado, a gente tem alguns meios de comunicação: a magazine, a cell phone, the web, the radio, TV. O que eu quero que vocês façam? Numerem a segunda coluna de acordo com a primeira. Qual é o verbo que a gente utilizaria com a magazine? Watch a magazine, listen to a magazine, read a magazine, surf a magazine ou use a magazine. Quem sabe mais de uma opção possa ser utilizada. Mas pensando em cada número com um dos meios de comunicação, daí a gente só tem uma opção. 1 minutinho para vocês numerarem. Acompanhem lá comigo, então. A gente tem o primeiro verbo, watch. Watch. Correto é watch TV. Watch television. Então, repeat, please. Watch TV. Watch TV. Segundo, a gente tem listen to. Listen to the radio. Listen to the radio. Repeat, please.
Listen to the radio. Listen to the radio. Very good. Number 3, we have read. Read a magazine. Read a magazine. Repeat, please. Read a magazine. Very good. Number 4, we have surf. Surf. Vou trazer uma curiosidade para vocês antes da gente continuar com a nossa tradução. Surf, quem sabe vocês estejam pensando, mas surf não é surf, e surf não é um esporte. O que a gente está fazendo com essa palavra aí? Realmente, if you like to surf, a gente pensa no esporte, surfar mesmo. Mas a gente tem uma expressão associada também com a questão da internet. Acompanhem lá, voltando para a nossa tela. Surf the web. Surf the web. Repeat, please. Surf the web, que é o navegar pela internet. Então, a gente usa esse verbo surf the web quando a gente quer dizer navegar pela internet. Há outras maneiras de se falar isso também. Essa é uma dos modos de falar. E, por fim, o último que a gente tem é use. Use a cell phone. Use a cell phone. Use a cell phone. Então, novamente, watch TV, listen to the radio, read a magazine, surf the web, use a cell phone. Conseguiram acertar? Eu acho que estava bem fácil, né? Eu acho que são muitas palavras que a gente já conhece no nosso cotidiano. Às vezes a gente viu numa aula, às vezes a gente viu por meio de um jogo, de um texto, da internet, enfim, eu tenho certeza que todos vocês, ou quase todos vocês, acertaram tudo. Agora vamos trazer algumas expressões associadas com atividades de lazer. Pesquisei na internet, conversei com alguns adolescentes em relação a algumas atividades que para eles seriam agradáveis, que poderiam ser consideradas atividades de lazer. E eu trouxe algumas expressões em inglês para vocês associadas a isso. Vamos lá? Acompanhem comigo. Eu acho que a imagem também eu vou tentar não falar em português, ok? Ou falar quando tem alguma expressão que seja bem mais difícil. Vamos lá. So, some leisure activities. Things. Some leisure activities. Things. Talking to friends. Talking to friends. Or hanging out with friends. Hanging out with friends. A gente tem ali naquela imagem que poderia ser os dois. Talk to friends. Hello, how are you? What's your name? How old are you? What do you like to do? Talking to friends. Hanging out with friends é no sentido de você sair com seus amigos, você estar com seus amigos. O que você estava fazendo? I was hanging out with my friends. O que você está fazendo naquela imagem? I am hanging out with my friends. Estou com os meus amigos. É uma das atividades de lazer mais apreciadas pelos adolescentes. É lógico, aquilo que eu falei varia conforme a idade, conforme os interesses, mas esse geralmente adolescentes e pessoas de todas as idades acho que gostam de conversar com amigos, estar com amigos. Another one, watching television. Watching television. Do you like to watch television? Watching television is a leisure activity. Assistir televisão é uma atividade de lazer para muitos. Next one, being outdoors. Being outdoors. Being in contact with nature. Being in contact with nature. O que é outdoor? Outdoor quer dizer ao ar livre. Então, estar ao ar livre, estar em contato com a natureza, estar em um parque, going to the park. Eu teria diversas maneiras de falar isso, mas enfim, being outdoors, estar ao ar livre. Essa é uma atividade de lazer apreciada por muitas pessoas. Next one, a gente tem ali dancing. Dancing. Eu já vou falar, eu sou uma pessoa que não sabe dançar, não gosta de dançar, e se eu estiver em algum lugar e falar, vamos levantar, dançar todo mundo, como eu sei que eu não tenho muita coordenação motora, muita habilidade, isso para mim seria estressante. Não seria uma atividade agradável. Sendo que para muitas pessoas, não importa se numa festa, não importa se no quarto, enfim, dançar é uma atividade relaxante. Tenho muitos amigos que adoram, sentem muito falta nesse momento de pandemia de sair em alguns lugares para dançar. How about you? Do you like dancing? Next one. Listening to music.
listening to music, listening to the radio, listening to rock, listening to pop, listening to rap music, listening to music. Next one, próxima, playing sports, playing sports. Nós temos playing soccer, nessa imagem, playing soccer, playing volleyball, playing handball, playing basketball, playing sports. Next one, reading a book, reading a book. I love reading a book. I have many favorite books. How about you? Do you like reading a book? Do you enjoy reading a book? And next one, we have using the internet, surfing the web, using the internet, surfing the web, que é essa questão da gente acessar redes sociais, ficar pesquisando, ficar vendo postagens, ficar lendo pela internet, enfim. É um dos hábitos mais comuns hoje em dia, mas um que muitas vezes não é muito saudável se feito em excesso. Importante muitas vezes para nos mantermos informados, mas a gente tem que pensar na nossa saúde. Ficar 3, 4, 5, 10 horas às vezes sentado acessando a internet não seria tão saudável. Next one, drawing, drawing, drawing. Desenhar. Eu adoraria saber desenhar. Não sei, mas gosto. É uma atividade que poderia ficar sentada com um monte de papel e uma canetinha, lápis, enfim, seria relaxante para mim. How about you? And you? What leisure activities do you have? What leisure activities do you have? O que é uma atividade de lazer que você gostaria de ter, gostaria de fazer? Alguma dessas? Tem alguma que não foi mencionada e que você tem e gostaria? Uma questão só para a gente pensar. A gente tem uma atividade aqui, atividade rapidinha para fazer também. Number the activities according to your preferences. Eu trouxe 8 atividades entre as que a gente falou. E você vai ter que numerar de acordo com a sua preferência. Não tem uma resposta correta ou errada. É de acordo com o seu gosto pessoal. Qual seria a ordem correta para vocês? Antes, acompanhe a leitura comigo de cada um deles, tá bom? Vamos lá. Using the internet, using the internet, poderia ser surfing the web, que a gente viu, reading, watching TV, playing sports, being outdoors, dancing, listening to music, hanging out with friends. Vou dar para vocês 1 minutinho para vocês numerarem de 1 a 8 de acordo com a ordem de preferência para vocês. Do que você, número 1, o que você mais gosta, número 8, a que você menos se sente atraído em relação a essas atividades. Vamos lá? Não vou corrigir, como eu disse para vocês, não tem certo ou errado. Era vocês numerarem de acordo com os seus gostos, com as suas preferências. Espero que vocês tenham entendido. A gente trabalhou todo esse vocabulário e era realmente para você pensar. Quais são as atividades que você mais gosta de fazer? Que seriam atividades de lazer para você e aquelas que você não aprecia tanto. E a gente tem que também pensar, qual que não apareceu aí e que de repente você tem como parte da sua rotina ou gostaria de ter ou que você aprecia fazer. São questões para a gente pensar. Então, de certa forma, a gente falou um pouquinho sobre o lazer, sobre os benefícios que o lazer tem. A gente não pode pensar que ele não é importante, que a gente vai ter esse momento quando tiver tempo. Enfim, é um bem-estar físico, mental, emocional. É importante que a gente tenha tempo para incluir ele no nosso cotidiano. Tá certo? Era sobre isso que eu tinha que falar com vocês. Até a nossa próxima aula.
Tchau, tchau.